Olá, muito boa tarde. A Missão País faz parte da história do curso superior de muitos estudantes universitários. Nas pausas letivas, contactam com populações, lugares, ambientes que mudam as suas vidas, ao mesmo tempo que ajudam a transformar os locais onde são enviados. António Soutomaior é o coordenador nacional da Missão País e está hoje no programa Eclésia para apresentar o alcance deste projeto. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. É já uma história de alguns anos, em todo caso, pedi-lhe para nos apresentar este projeto. Em que é que consiste uma Missão País? Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma grande alegria, uma honra estar aqui a falar deste projeto da Missão País. A Missão País é um projeto que nasceu em 2003 com uma dupla vontade de um estudante universitário da Nova, da Faculdade de Gestão, em que sentia que lhe faltava alguma coisa na vida de universitária, de levar Deus para o seu dia-a-dia na faculdade, que muitas vezes Deus era posto fora do seu dia-a-dia na faculdade, e ele sentiu esta necessidade. Então, em conversas com o padre Diogo, que é um padre de Schanstatt, disse que gostava de fazer alguma coisa na faculdade, e o padre Diogo sugeriu um projeto que era a Missão País, que já existia no Chile, e eles começaram, supostamente era na semana de férias, o primeiro para o segundo semestre, e decidiram, pronto, vamos fazer este ano, assim uma semaninha, sem grandes perspectivas de futuro, e queriam muito levar Jesus à universidade, para o seu dia-a-dia, e também um projeto que evangelizasse Portugal, principalmente aquelas localidades mais abandonadas. Trazer Deus para a universidade consistiu então em ser missionário, em ir anunciar. Foi essa a metodologia proposta? Sim, foi muito essa de missionar, muito como é ser cristão. Ser cristão é ser missionário, é levar Deus para o seu dia-a-dia. E muito numa altura, hoje em dia acho que nem tanto, em que ser missionário associava-se a ir para os países em desenvolvimento. E que esqueciam-se que, se calhar, em Portugal há muitos sítios que precisam de ser missionados e que precisam de um encontro com o Nosso Senhor e com Nossa Senhora. E vejo, pela informação que tem disponível na vossa página da internet, que já 93 cidades foram visitadas por Missões País. Sim, já houve 93 localidades. Nós o que procuramos é que cada missão fique 3 anos em cada local, em que para nós há, assim, cada ano tem assim uma graça, um objetivo, em que no primeiro ano é o acolhimento, em que nós acolhemos a comunidade e a comunidade nos acolhe. O segundo ano é a transformação, em que já há um conhecimento, já há uma ligação, já há uma vinculação, e há uma transformação, as pessoas já aderem mais aos nossos programas. Muitos missionários também já conhecem as pessoas, portanto é mais fácil. Eles vão repetindo, nos 3 anos o grupo Sim, vai se mantendo? Grupo, mais ou menos, depende muito de missão para missão, porque como uns acabam, outros começam, e depois há outros que não entram, porque hoje em dia é uma loucura na altura das inscrições. Depois só acabar no terceiro ano, é o ano do envio, em que nós queremos que a nossa presença lá deixe alguma semente para que a comunidade também possa se aproximar mais de Deus. Para percebermos toda a lógica, pedia que nos apresentasse este projeto a partir do seu caso pessoal. De que forma é que tomou conhecimento e participou também numa missão? Então, em 2013, eu sou do Porto e vivia lá, e só depois é que fui para Lisboa estudar. E comecei a falar com o padre Diogo, comecei a ter direção espiritual com ele, e sugeriu-me que fosse fazer a Missão País. Então, como era uma semana de férias, eu não tinha grande coisa para fazer, fui, sem saber muito bem para o que era. Nesta semana entre o primeiro e o segundo semestre. Carnaval, entre o primeiro e o segundo semestre. E foi assim uma experiência marcante. Tem que ver que ser católico não é só ir à missa, não é só a catequese, não é só rezar o terço, é também uma atitude do dia-a-dia. Isso foi a maior transformação que a Missão País operou em mim, de poder realmente viver a minha fé no dia-a-dia, em que não é só rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, ir à missa, comungar, mas é ver em cada pessoa que eu conheço, em cada pessoa que eu estou, reconhecer que é Jesus que está lá e que eu tenho que amá-la e que essa pessoa também me ama, e assim reconhecer Deus no meu dia-a-dia. Em que localidade é que fez a Missão País? Foi em Vila Flor, no primeiro ano, em 2013, com a Universidade Católica do Porto. E lá está, uma semana em que houve esse contacto. O que é que acontece durante essa semana do primeiro ano? A semana do primeiro ano, os programas são mais ou menos sempre iguais em cada ano. E para nós há objetivos distintos, é? Sim, os objetivos são distintos, muito pelo contacto que se estabelece com as pessoas. E muito que nós procuramos fazer é, para nós, cada missão tem assim, 3 missões, que estão as 3 ligadas. Que é a missão externa, que é nós irmos ao encontro da comunidade, ao encontro da paróquia, de procurar levar Jesus a essas pessoas. E, portanto, fazemos, para nós, que é assim a atividade principal, que é o porta a porta, que é ir visitar uma pessoa de casa em casa, de perguntar se precisa de ajuda, dar a conhecer o nosso programa,
falar, no fundo fazer companhia. Que hoje em dia Não é estranho para as pessoas que são visitadas? É estranho para algumas pessoas, principalmente no primeiro ano, em que as pessoas nunca viram e normalmente dizem sempre que não têm dinheiro, que não querem comprar nada, que não precisam de aspiradores, etc, etc. Mas depois nós vamos com uma imagem da Mãe Peregrina, que é uma imagem que vem do Santuário de Sensat, e muitas vezes essa imagem abre portas, que as pessoas veem e nós dizemos não queremos vender nada, só lhe queremos fazer companhia. E as pessoas no início ficam desconfiadas, mas depois muitas vezes dizem entre cá, o que é que precisa de alguma coisa, quer lanchar, e depois oferecem-nos tudo, contam a sua história, e nós estamos lá muito para ouvir. Depois também procuramos ir aos lares, onde estão pessoas mais idosas, fazer companhia, ouvir, pessoas que muitas vezes já perderam a esperança na sua vida, que os filhos, os netos não a vão visitar, que a solução dos filhos e netos foi põem num lar e não querem saber. E essas pessoas perdem a esperança. E nós procuramos ir lá, fazer companhia, cantamos umas músicas, também de vez em quando procuramos celebrar a missa, rezar o terço com elas, e as pessoas sentem-se realizadas porque conseguem falar da sua vida, coisa que muitas vezes já não falavam há anos sem fim. Acaba por ser, de facto, mais essa atitude do fazer companhia, mais do que fazer muitas coisas. Sim, a grande questão para nós é muito fazer companhia e estar presente. Não tanto procurar falar e dizer grandes coisas, porque muitas vezes não temos experiência suficiente para dar grandes conselhos, mas só a questão do ouvir, acho que faz toda a diferença. No mundo, hoje em dia, que as pessoas esquecem de si, que só falam dos outros, falam eu, e não sabem ouvir. E nós aprendemos imenso nessa atitude do ouvir. E as pessoas, ao falar, conseguem exprimir aquilo que sentem, que muitas vezes é difícil. Pronto, dinâmicas que marcam o primeiro ano, o acolher, depois o transformar no segundo, de que forma é que o concretizam? É muito também das pessoas já estão mais abertas, que muitas vezes, como eu dizia, que é um caso típico de porta a porta, as pessoas desconfiadas, no segundo ano, como já nos conhecem, já sabem quem é que nós somos, e muitas vezes metem-nos os rótulos. Eu fiz agora missões, e muitas vezes nós íamos falar com as pessoas e tínhamos que dizer, somos os amarelinhos, que era a cor do ano passado. E as pessoas, já sei quem são. E depois falam, pedem ajuda, e há assim uma transformação interior das pessoas de realmente, como já nos conhecem, começam a aderir mais às nossas propostas, às nossas atividades, e há assim uma transformação interior de, muitas vezes, pessoas que já não iam à igreja há anos sem fim, e por nós convencer, no fundo, pela nossa alegria, pelo nosso testemunho, acabam por ir e depois disso aí começam a ir. Vou ir agora um caso, desculpe. Diga. Nas missões que eu fiz agora em Aljustrel, que realmente sentimos esta transformação, que estávamos a falar com uma professora que tinha uma filha de lá e a professora disse: quero agradecer-vos muito porque a minha filha de antes era sempre uma luta para ir à catequese e depois o vosso testemunho eu já não tenho que dizer a ela que quer ir à catequese. No fundo, porque vê que há alegria e que, no fundo, ser católico é ser uma pessoa normal e não é um ser estranho. A vossa intervenção e a vossa ação é sobretudo nesse âmbito mais pastoral ou é também no âmbito social, de melhoria de condições de vida das famílias, etc.? É um bocado as duas, depende muito do que a comunidade precisa. A nossa atitude é estar ao serviço da comunidade. E é por isso que vamos aos lares, também vamos às escolas. Mas agora uma coisa que acontece muito é ir ajudar a reabilitar casas. Também ajudamos assim, pessoas que têm poucas condições. E agora também estive na minha semana de missões, que acabou a semana passada, ajudar a pintar uma casa, a limpar, porque há pessoas que não têm condições. E no fundo também é uma forma de... Acaba por ser pastoral, porque é ir... Isto aqui, ser católico, é ir ao encontro do outro e, portanto, juntam-se as duas, estão as duas ligadas. Portanto, é social e pastoral. O terceiro ano, numa localidade, o envio, qual é o objetivo dessa terceira etapa? O objetivo da terceira etapa é muito que as pessoas comecem a fazer um caminho sozinhas. Muitas vezes é difícil, porque depois os jovens... Nós tentamos apostar mais no envio nos jovens, porque são o futuro daquela localidade e são o futuro da igreja e da sociedade no geral. E o que nós procuramos fazer muito é e depois fazer visitas de X em tempo para aquelas comunidades, começar com grupos jovens. Agora uma coisa que também nasce de algumas missões são campos de férias dos missionários que animam e campos de férias com as pessoas da localidade, que no fundo há uma continuidade e elas têm uma presença de Deus no seu dia-a-dia. Portanto, é lançar a semente e depois logo se vê se ela cresce ou não. No fundo, nós temos a consciência de que fizemos a nossa parte e depois também cabe aos outros fazer a parte deles e com a oração e com muita oração também, que é fundamental nisto tudo. O António Soutomaior disse que esteve em Aljustrel, na missão deste ano, foi? Sim. Há uma ideia de quantas missões tiveram a decorrer ao longo neste ano, nesta pausa letiva? São 52 missões
entre Porto, Coimbra, Lisboa e Évora. Évora foi uma missão que abriu este ano, na Universidade de Évora. Para nós é uma grande alegria começar a ver que já não está só Lisboa, Porto, Coimbra, que também já se começa a expandir para outras... Isso é por iniciativa de quem? É por iniciativa dos universitários. Para nós, só deixamos que abra uma missão quando nasce de baixo e não de cima, que muitas vezes... Um grupo de estudantes que se envolve no projeto. Que se envolve no projeto. Nós temos algumas condições para abrir, que é os chefes, os responsáveis, quem tem a iniciativa, já ter feito missões para conhecer o projeto e para manter a identidade da nossa cultura e do nosso projeto, porque se as pessoas nunca fizeram, é difícil manter o mesmo espírito e não conhecem, porque só fazendo é que se conhece. E pelo que há pouco dizia também, quando abre as inscrições, enfim, não é como aos concertos, mas anda lá perto. Anda lá perto. Eu não consigo dizer o número exato, mas aquilo, o site muitas vezes vai abaixo porque não há suporte, porque são imensas pessoas, milhares de pessoas, 4.000, 5.000 pessoas, a carregar no mesmo botão ao mesmo tempo. E para nós é complicado, mas é uma grande alegria ver que há tanto entusiasmo, tanta disponibilidade das pessoas que querem fazer parte deste projeto. E não é possível, enfim, fazer aumentar esse número de cláusulas? Esse número que desculpe? Permitir que haja mais participantes? Todos os anos os participantes aumentam. Por exemplo, o ano passado eram 45 missões, havia vagas para 2.500 missionários, e este ano já foram 52 missões, e é cerca de 3.000 missionários. Portanto, todos os anos tem vindo a aumentar, mas todos os anos há maior desejo das pessoas fazerem parte da Missão País. As localidades visitadas este ano andaram também de norte a sul do país? Norte a sul do país, entre todas as dioceses, distritos, com mais relevância para Lisboa, que acho que foram 8 missões no Patriarcado. Depois Évora também há muitas. Beja também já há algumas missões. Disse o António que fez a primeira missão em 2013, foi? Em 2013. Portanto, e tem acompanhado sempre no terreno o desenrolar dessas missões país? Sim, todos os anos eu faço missões e só este ano é que fui o responsável nacional. E, portanto, tenho maior noção do que é a Missão País. Mas para mim é muito importante este contacto, fazer missões, não ser só estar, entre aspas, no escritório a planear tudo, mas ir ao encontro, porque é muito neste encontro, nesta vontade de fazer missões, que depois nasce entusiasmo, que nasce vontade de ajudar a crescer este projeto e de organizar melhor. O que é que uma Missão País traz de novo ao desenrolado de um curso superior de um universitário? O que é que traz de novo? Eu acho que traz muito, dá uma resposta fundamental nos dias de hoje, que é, eu sinto muito que a grande dificuldade nos dias de hoje da sociedade é a falta de amor e capacidade de amar o próximo, porque as pessoas estão muito centradas em si e acham que não são capazes de amar. Mas depois vão para o terreno e, através das conversas, através do estar, do ouvir, como eu dizia há bocado, as pessoas aprendem a amar. E ao aprenderem a amar, sentem que também são amadas. E é impressionante ver que todos os testemunhos que as pessoas dão eu fui muito numa perspectiva de dar, mas acabei por receber muito mais. E há uma relação direta dessa experiência com o curso que se está a tirar? Mais ou menos. Acho que há em cursos que é mais fácil. Com ser estudante, com este tempo da vida em que se procura, sobretudo, adquirir competências? Acho que sim. Muito, primeiro, a competência que hoje em dia é fundamental, que é a capacidade de estar com os outros, que é em todos os cursos, acho que é geral a todos os cursos, que é a capacidade de saber relacionar-se com pessoas. E hoje em dia acho que nós, nos cursos superiores e mesmo na escola, não aprendemos esta tarefa fundamental de saber estar com o próximo. E como numa semana de missões somos quase obrigados a estar com os outros, depois vamos para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia na faculdade. E marca também, de facto, o horizonte teórico que pode envolver determinado curso. Aproxima do cotidiano das pessoas e da realidade concreta das pessoas. Isso acho que varia um bocado de curso para curso. Por exemplo, no curso de Medicina é fácil, porque muitas vezes vão para os lares e ajudam em todas aquelas questões mais médicas, medir a tensão, etc. Depois também, por exemplo, caso, a agronomia. Da agronomia. É um bocado depende das comunidades. De vez em quando podem-nos pedir ajuda para ir a semear qualquer coisa, mas não é tanto o objetivo. No fundo, é mais estar ao serviço e depois, se elas nos pedem ajuda para ir semear batatas, nós vamos, com o coração aberto e disponível. Mas no caso, tendo o curso de agronomia, há depois até uma influência ou sugestão, propostas que são feitas às famílias, que eu acredito que muitas delas sejam rurais também, não é? Sim. É giro ver, por exemplo, nesta semana, o tipo de conversas que se tem. Eu fui para o Austral, que era o Alentejo. O Alentejo é tipicamente uma zona agrícola,
E pronto, muitas conversas que nós temos é no âmbito da agricultura, que também chegamos às pessoas através da sua própria história. Eu acho que a forma que nós chegamos às pessoas é através da sua história real. Se nós temos competências e conhecimentos agrícolas, é uma mais-valia que temos para chegar às pessoas. Há uma ajuda na conversa. É uma ajuda na conversa, para puxar a conversa, para iniciar a conversa. E depois o objetivo é ir às questões mais profundas de por que as pessoas sofrem, ajudar também as pessoas a aceitarem o sofrimento, também em questões muito difíceis, de pessoas que são abandonadas. Nós damos testemunho e nós queremos ajudar aí, não tanto em questões mais teóricas e académicas, mas muito numa vertente pessoal. De que forma é que esta missão, que acontece numa semana, é preparada na universidade? Como é que é preparada? Há várias fases de etapas. Primeiro há a equipa nacional, que somos uma equipa de 30 pessoas e que prepara tudo o que está por trás de cada missão. Escolha de locais, etc? A escolha de locais não. É cada missão, cada chefes que escolhem o seu local. Por exemplo, se acaba um ciclo de 3 anos, os chefes a seguir têm que escolher um novo local. E nós podemos dar dicas, muitas vezes, hoje em dia, com a Missão País já tem alguma dimensão, muitas pessoas mandam-nos e-mails a dizer gostava imenso de receber a Missão País aqui. E depois nós encaminhamos para cada chefe de missão. Acredito que, depois de realizada a missão, existe algum tipo de continuidade também no cotidiano da universidade. Sim, isso também varia muito de faculdade para faculdade. E uma coisa que começou a surgir muito com a Missão País foram os núcleos católicos, que foi os missionários saem daquela semana de coração cheio, de realmente querem ser católicos no dia-a-dia e não só apenas, como eu dizia há bocado, nas missas e na catequese, e procuram que na sua própria faculdade tenham propostas de programas católicos. E nasceram daqui os núcleos católicos. Núcleos de estudantes católicos. Núcleos de estudantes católicos, também já é um projeto que o Patriarca gosta muito e que apoia muito. E no fundo esses núcleos também são muito flexíveis. Cada núcleo procura fazer um bocado, vai de acordo às suas necessidades. Como organizar missas, organizar via sacras. É bonito ver que lá no ISA, na faculdade no ando, que o Núcleo Católico de Estudantes todos os anos organiza uma via sacra lá pela nossa faculdade. Aproveitamos o espaço, que é um espaço lindíssimo, para fazer uma via sacra. E depois também conferências, organizar peregrinações, também conferências que vão um bocado de acordo à área em que está a estudar. No fundo, ser católico é ser católico no nosso dia-a-dia. E, portanto, se eu tiver em gestão, procurar organizar conferências, por exemplo, o amor como critério de gestão. Se for de agronomia, também estudar esta última encíclica do Papa. Se for de direito, também questões mais ligadas ao catolicismo e direito. No fundo, relacionar as duas vertentes. Não só os núcleos católicos não procuram ser catequese doutrinal, de dizer quais é que são os 10 mandamentos, mas como é que eu, enquanto gestor, sou chamado a viver na minha empresa enquanto católico. E é muito uma lógica do amor. Trata-se de uma experiência que é vivida numa bolha, nesse núcleo, ou consegue marcar a faculdade, o ambiente da faculdade? Não sei muito bem responder a isso. Mas depende também de cada caso, nas universidades, mas no seu caso, por exemplo? No meu caso, acho que o núcleo católico já começa a chegar a mais pessoas. E é giro ver também que, por exemplo, quando começou o núcleo católico de estudantes no ISA, foi toda uma luta com a Assembleia Geral de Alunos, de não querem, porque dizem que o Estado é laico, e não nos deixam, mas houve uma grande massa de católicos que assumiram e disseram eu quero que haja um núcleo de estudantes católicos. E foram para a frente, e com Deus por trás, acabou por acontecer. Conseguiram espaço na faculdade para o vosso núcleo? Sim, sim. Procuramos também, rezamos os textos todas as semanas lá no meio da faculdade e damos testemunho através da presença. Muitas vezes somos 40, 50 pessoas a rezar o terço e as pessoas que estão lá a passar vêm e ficam se calhar curiosos e depois vão perguntar o que é que nós estamos a fazer e como é que fazem parte. Enquanto responsável, chefe nacional da Missão País, de que forma é que está já a pensar no próximo ano, nas próximas missões? Eu para o ano já não sou, isto aqui é sempre um ciclo de um ano. E agora, o grande desafio é escolher os novos responsáveis nacionais, novos chefes nacionais, e estamos agora em processo de escolha, e depois fazemos um processo de transição, de explicar aos novos o que é que nós fizemos, quais é que foram as metas que nós alcançamos e como, quais é que são as dificuldades, quais é que são, se calhar, os pontos que temos que melhorar. E, no fundo, depois são os novos responsáveis, os novos chefes que preparam todo um novo ano, que têm que escolher uma equipa. Sabendo de que forma é que podem dar resposta a 2000 e tantos lugares disponíveis para muitos mais candidatos? Sim, eu acho que isso é muito... Como a Missão País está sempre a crescer, vão estar sempre a aumentar as vagas, mas nunca vai chegar para todos. E, no fundo, é procurar ver... O grande objetivo com as novas missões é ver se têm condições para que essa missão tenha futuro.
que não seja só um grupo que acha agora somos 25 universitários que temos vontade, mas que a longo prazo haja continuidade deste projeto, porque depois também há um compromisso com as localidades em que nós vamos. Vamos 3 anos e se depois é uma missão que só acontece 1 ano, nós desiludimos as pessoas e elas estão à nossa espera e nós não aparecemos. Portanto, há muito esta preocupação de que as missões comecem bem, que começamos a plantar bem cada missão. A sua experiência é um projeto acertado para o ambiente da universidade, este? Sim, acho que é um projeto que tem mudado a vida de imensas pessoas e de compromisso também com a faculdade. Como dizia há bocado, nós somos católicos no dia-a-dia. E, no fundo, somos católicos cumprimos a nossa missão. E nós, enquanto estudantes, a nossa missão é de ser estudante, de darmos o máximo enquanto estudantes. E ao termos esta consciência de que queremos ser católicos, ajuda-nos, pelo menos a mim ajudou muito, de ajudar-me na minha vida pessoal de estudante, de esforçar-me e de ver que a minha missão é neste dia, é neste ambiente de estudo. E, portanto, esforçar-me a estudar e depois também agir que cada missão, depois há um grupo de 50, 60 pessoas da faculdade que se ajudam umas às outras. No envolvimento dessa causa comum, de facto, num projeto que marca muitos universitários e que agradeço, António Soutomaior, ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar. Felicidades para esse trabalho em torno da faculdade. Muito obrigado por ter estado connosco e mais logo acompanhe a edição rádio do programa Eclésia e fique a conhecer como se vive a Quaresma no Oriente, em terras do sol nascente. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.